Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui a Regina Duarte. Vamos lembrar, teve cargo no governo Bolsonaro e se deu mal mais uma vez. Ela não cansa de divulgar fake news, desinformação, mentiras nas redes sociais. E aí, desta vez, não dá nem para ela reclamar do Xandão. Por quê? Porque foi a própria plataforma que foi lá e deu uma punição para ela. Vou trazer detalhes, explicar o que ela falou, lembrar de alguns episódios lamentáveis desta excelente atriz, digamos assim, mas que enquanto personagem aí, política, olha, é inacreditável o quanto ela delira e surta nas redes sociais com mentiras e desinformação. E trarei também aqui um texto que é simplesmente sensacional, um texto-resposta ao Eduardo Bolsonaro, por conta de uma provocação que ele fez dias atrás, eu até falei aqui no canal, dele, né, supondo que se o Lula fosse presidente na época da pandemia, que a situação teria sido pior. E aí ele, tipo assim, ainda bem que era o Bolsonaro presidente. Vejam só o nível do cidadão. Então eu vou trazer o texto aqui na íntegra, não pode pular nenhuma vírgula, porque é simplesmente aquilo que muitos de nós gostaríamos de dizer na cara do Eduardo Bolsonaro. E eu vou trazer detalhes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, se não gostar, joinha para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, a Regina Duarte estava aí sumida, né? Longe de polêmicas desde o início do ano, vez ou outra aí. Ela, né, no começo do ano, então, final do outro, disparou críticas à vacinação de Covid para crianças. A matéria do Metrópole, vou deixar aqui o link para vocês, traz até um resumo do caso que vale a pena conferir para entender que essa é uma figura que compartilha mentiras há tempo, sem medo nenhum. Diz aqui a matéria, então, que Regina Duarte criou uma polêmica dias após o Ministério da Saúde divulgar a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 para meninos e meninas de 6 meses a 5 anos de idade e incluí-la no Programa Nacional de Imunizações, o PNI. A atriz, que é contra imunizante, usou as redes sociais para expor sua indignação e disse: "Lamento muito sentir que devo postar essa advertência. Nossas crianças não têm segurança para serem submetidas a essa vacina", escreveu num comentário publicado na web. Regina seguiu alertando os internautas: "Você que é mãe, pai, avó, tia, advertência que procurem se informar sobre a bula da vacina que está sendo proposta às crianças brasileiras." Pronto, falei. Opa, tô aqui, né? Falei mesmo. Aí numa publicação em seu Instagram, a artista compartilhou uma manchete com a notícia e uma aspas de um especialista: "O Brasil tornou a vacina obrigatória em crianças indo na contramão do restante do mundo. Pelo amor de Deus, ainda esta história de Covid e ainda com vacina obrigatória não é temerário. Na verdade, é estupidamente temerário agir assim?", questionou. Aí ela foi detonada na época, mas parece não ter se abalado, porque apareceu agora de novo para divulgar mais mentiras. E assim, é lamentável, uma pessoa que, né, com o talento que ela tem, não dá pra gente agora desconsiderar e achar que ela não presta, que não. Como atriz, o que é isso? Uma das melhores. Né? Tem gente que eventualmente não gosta, mas vamos deixar de lado a questão, né, política, o posicionamento dela e também nas redes sociais. É uma pessoa que marcou, né, marcou pela sua atuação em várias e várias novelas, em personagens aí famosíssimos, e agora vê que ela tem ficado famosa em questões como essas. E aí, ela levou aqui, vai dizer aqui que há um bom tempo, Regina tem usado as redes sociais para fazer campanha em prol de Bolsonaro, de quem foi secretária de Cultura, mas desta vez ela levou uma chamada do Instagram após postar uma fake news sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. A atriz postou o vídeo do político de extrema-direita português André Carlo Amaral Ventura, afirmando que Lula recusou a ajuda do país, mas foi desmentida pela própria plataforma. Assim, não dá nem para reclamar do Xandão, né? E o Moraes, a ditadura da toga. Não, aqui é a plataforma, o Instagram. Assim que os internautas clicavam no perfil da artista para assistir as imagens, a rede social emitia um alerta: informação falsa, checada por verificadores de fatos independentes. Eu fico pensando assim, a pessoa vê isso aqui e ela certamente sabe, né? O pessoal alerta ela ali, fala, e mesmo assim mantém. Será que não tem vergonha? Porque se for alguma informação, tipo assim, a pessoa falou ali que, vamos supor assim, 200 pessoas morreram, aí vem lá um alerta, não, foram 190, tem um errinho ali de 10, né, que vai lá uma nota e fala, opa, aqui foi 190, não foi 200, ou o contrário, vá lá. Mas aí vem cá e fala que o que a pessoa está dizendo é falso. E é de fato falso. E aqui, na legenda da publicação, Regina escreveu: "Não consigo entender por que motivos
Por que razões o governo brasileiro não aceita a ajuda humanitária aos brasileiros do Rio Grande do Sul? Será que ainda não caiu a ficha? Estão vendo uma guerra? E por que razões se recusa apoio real, material de um país irmão na luta pela dignidade, pela sobrevivência durante uma batalha? Já está falando ela, né, mentindo, porque o Brasil não recusou a ajuda de Portugal. E aí ela, que, enfim, apoiava e apoia Bolsonaro, que recusou a ajuda da ciência, né, na questão da pandemia, da Covid-19. Isso é um fato. O Bolsonaro recusou, eu vou trazer daqui a pouco detalhes sobre isso, né, vacinas no começo lá, ficou, vai que vira um jacaré, não sei o que de bula, conversa fiada que atrasou e matou gente. Aqui vai dizer que nos comentários vários internautas detonaram o artista. Não vou nem trazer comentários porque assim, o pessoal vai lá e descasca ela. Porque é difícil você ver isso aqui e passar batido. Enfim, mas é triste, né? Ver que uma figura como ela chegou nesse ponto. É lamentável, lamentável. Porque ela, né, marcou geração sobre isso aí por coisas positivas, atuações brilhantes. E agora tá aí, né, não dá nem pra falar carreira, mas fim de carreira, com essa postura lamentável e sendo alertada pela própria plataforma. Pessoal, alguns dias Eduardo Bolsonaro fez uma postagem inacreditável, eu trouxe aqui pra vocês. Ele meio que fazia ali uma suposição de que se o Lula fosse o presidente durante a pandemia, a situação teria sido pior. Vejam só, a canalice do cidadão. Eu digo sempre, converse com o eleitor do Bolsonaro que tem algum tipo de capacidade, melhor dizendo, não é nem competência, não é capacidade de refletir, né, no que aconteceu na pandemia, e muita gente que inclusive votou de novo no Bolsonaro. Reconhece, fala, olha, né, aqui não dá, né, o que ele fez naquela ocasião ali, não dá para dar desculpa. Inclusive muitos colocam na conta da postura dele na pandemia a derrota nas eleições agora. Apoiadores, eu tô falando aqui de apoiadores, nem de críticos não. E aí o Eduardo vem com essa conversinha fiada. Aí o Celso Rocha Barros foi lá na Folha e escreveu um texto-resposta sensacional. Eu vou ler na íntegra, eu vou tentar não parar para comentar, porque dá vontade de ir comentando, mas vamos lá. Na semana passada, o deputado Eduardo Bolsonaro tuitou: imagino o que seria do Brasil e dos brasileiros com Lula presidindo na pandemia. Já vou imaginar, Eduardo, mas antes vamos começar imaginando como seria o desastre no Rio Grande se o golpe de seu pai, denunciado pelos ex-chefes do Exército e da Aeronáutica, tivesse dado certo. Nesse cenário, e só nele, Bolsonaro ainda seria presidente em 2024. Quando as enchentes começassem, Jair negaria a existência de enchentes e a chamaria de chuvazinha. Em suas lives de quinta, divulgaria teorias da conspiração sobre como a China causou a enchente. Com base em uma estimativa de Osmar Terra, afirmaria que menos chuvas cairiam no Rio Grande em 2024 do que no ano anterior. Ao lado de Paulo Guedes, declararia que a evacuação das áreas inundadas seria completamente desnecessária e atrapalharia a economia. Jair declararia guerra a Eduardo Leite e Sebastião Melo por tentarem resgatar vítimas da enchente, como fez com Dória e suas vacinas. Não visitaria os desabrigados, não choraria pelos mortos. Ao invés disso, faria piada imitando um gaúcho se afogando e, diante da indignação popular, diria: querem que eu faça o quê? Não sou salva-vidas. Em cadeia nacional de rádio e TV, Bolsonaro afirmaria que os afogados deviam ter algum problema de saúde pré-existente, porque só isso os impediria de vencer a correnteza a nado, o que ele, com seu histórico de atleta, faria com facilidade. Mais do que tudo, Eduardo, os gaúchos teriam que torcer contra uma segunda semana de chuvas. Na segunda onda da Covid, no primeiro semestre de 2021, o Brasil, com 2,7% da população do mundo, tinha 1/3 das mortes globais. A equipe de dados do jornal O Estado de São Paulo mostrou que, se seu pai tivesse aceitado a oferta de vacinas do Instituto Butantan, todos os idosos teriam recebido 2 doses até o começo de março de 2021. Nesta folha, o epidemiologista Pedro Alau, usando modelos estatísticos padrão e premissas conservadoras, estimou em 95 mil as mortes que teriam sido evitadas entre janeiro e junho, se as ofertas do Butantan e da Pfizer tivessem sido aceitas. Enfim, esse seria o Jair diante da enchente. Quanto à hipotética atuação de Lula durante a pandemia, é ainda mais fácil de imaginar. E assim, esse é o tipo de coisa, uma pausa aqui na leitura aqui, nem o bolsonarista, talvez o mais fanático, aí tem que estar realmente num delírio completo. Consegue negar. Lula faria o mesmo que FHC, Temer, Dilma, Alckmin, Ciro, Marina Silva, Sarney, Tebet, Eduardo Leite, Sebastião Melo
ou qualquer adulto que estivesse na presidência. Seguiria as recomendações dos cientistas, compraria vacina, cooperaria com os governadores. Só quem não fez isso foi seu pai, Eduardo. Graças a vocês, o Brasil passou por uma das maiores crises da história contemporânea, sem poder contar com nada que pudesse ser chamado de governo. E é isso que Lula, Eduardo Leite e Sebastião Melo estão entregando no Rio Grande agora, governo. Políticas públicas é o básico do básico. E é o que vocês, bolsonaristas, foram incapazes de fazer durante a pandemia. Por isso perderam a eleição. É uma vergonha que você ainda tenha mandato, Eduardo. Você deveria ter sido preso depois do não é questão de se, é questão de quando. Lembra que ele falou isso sobre a acirramento ali em relação à questão com as demais instituições, ruptura institucional. Voltando ao texto dele aqui. Mas, sobretudo, até mais do que pelo golpe, seu pai deveria ser preso pelos vários maracanãs cheios de brasileiros que vocês deixaram morrer se debatendo por oxigênio. Pessoal, falar mais do que depois disso? Da minha parte, nada. Eu só espero que eles sejam julgados e condenados pelos crimes cometidos na pandemia, e não foram poucos. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.